Fala, meu lindo, minha linda. Os amados não cansam. Olha, será quem que foi mais animado? O povo de sexta ou o povo... Não que eu queira fazer uma confusão, jamais. Mas eu acho que ganhou. Mas olha só, a gente vai para uma mensagem que é uma das grandes dificuldades nossas. Entender que, sim, Deus também fecha portas. Na nossa cabeça, muitas das vezes Deus só abre. Quem fecha é o time, né? Não é verdade? Então tudo que dá errado a gente diz foi o diabo. E às vezes o diabo não tá nem, nossa, não tava nem sabendo. E a gente bota na culpa e Deus falou assim: não, esse crédito é meu. Fui eu que fechei a porta. Fui eu. E não tenta abrir. Não tenta abrir. Não força a barra. Eu fechei. O que eu fecho, ninguém abre. E o que eu abro, ninguém fecha. Calma que nós nem começamos. Até porque outrora temos aquela parte onde eu preciso publicamente me humilhar a Vossa Senhoria que está aí do outro lado no YouTube assistindo essa mensagem. Curte o vídeo. Curte, comenta, compartilha. O povo que desistiu das plaquinhas, onde tiver uma plaquinha levantada, filma os irmãos da plaquinha. Muito obrigado, os irmãos são pagos pela série a partir de agora. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, compartilha, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Falta muito pouco pra gente alcançar a marca dos 10 milhões de inscritos. Falta bem pouquinho. Sim, coisa assim de 1 milhão e tantos. Oh meu Deus, que tanto. Mas ainda em 2023, se Deus quiser, nós vamos fazer uma festa. Pegar um estádio aí e fazer uma confusão. Nós vamos celebrar. Fechou? Mas tem que... Não, top. Então se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. Vocês prometem que vocês vão me ajudar? Manda pros amigos. Se aqueles amigos meio encapetados assim que você tem, manda pra ele, fala assim: assiste uma mensagem, vê se você melhora. Antes de assistir, se inscreve. Depois você até esquece. Amém? Mas faz, manda isso. Pega a Bíblia sua, por gentileza, e abra Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. A gente vai ler uma carta à igreja de Filadélfia, mais precisamente a parte B do versículo. Diz o seguinte: aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha. Aleluia. E aquilo que fecha, nenhum homem abre. Oh, aleluia. Vamos de novo. Aquele que o que abre, nenhum homem fecha. Mas o que ele fecha, nenhum homem abre. Eu vou te contar uma parada que é a gente, né? Nós somos uns filhos dramáticos de Deus. Se pudéssemos, nós desejaríamos que tudo aquilo que a gente escolhesse tivéssemos, que tudo aquilo que nós olhássemos e desejássemos viesse para as nossas mãos. Muitos de nós encaramos Deus da perspectiva errada, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Eu vi uma história esses dias de um mineiro. Por que, Senhor? Nada a ver essa história, Jesus. Mas eu lembrei dela, o mineiro
pediu um queijo. Deixa pra lá, é muito sem graça. Não, irmão. Não, é porque a gente não sabe pedir. Tem coisa muito maior, mas a gente só pede aquilo que pra gente, pra aquele momento é bom. Mas Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso depois de amanhã. Então tem coisas que a gente pede que Deus deve olhar e falar assim: não, tá zoando. Irmão, eu imagino que Deus ficou olhando para a gente e falou assim: mas é muito cabeçudo. Como é que eu pode? Jesus morreu por aquele ali, ó. Olha que doido que ele é. Pede umas coisas. Se ele soubesse que o que eu tenho é muito maior, que os meus planos são muito maiores do que o dele, ele... Vou falar uma coisa para você. Engraçado, né? Eu agora, começo do ano, eu tô com um sonho no meu coração para um negócio aí que eu quero fazer. Top. Ai, ai. E aí um amigo meu falou assim: por que você não pede para Jesus isso? Aí eu falei para ele: sabe por quê? Porque eu tenho vergonha. Irmão, eu tenho vergonha de falar para Jesus. Eu tenho vergonha. E eu sei que ele sabe que eu tenho vergonha, mas sabe o que eu quero, entendeu? Então eu até escrevi num caderninho lá o que eu queria, mas todas as vezes que eu fui orar, eu fico com vergonha de falar para Jesus aquilo lá. Eu falo assim, eu sou com vergonha, mas eu acho que seria maravilhoso, como diz meu filho, maravilhoso. Mas eu aprendi que o Senhor sempre tem coisas muito maiores e que viver o plano de Deus é sempre viver além da nossa capacidade de sonhar. O que foi difícil para mim na caminhada foi entender que para Deus abrir alguma porta, muitas das vezes Ele vai ter que fechar centenas. E aqui mora o que nós chamamos de soberania de Deus. Lembra, a gente fala do livre-arbítrio, certo? A gente tem livre-arbítrio, as portas não. Não. Então é igual eu dizer: filho, você pode entrar no quarto que você quiser, e eu tranco todas as portas e deixo só uma aberta. Não, vou dizer de novo: olha, você pode o que você quiser. Aí você vai, tenta abrir a porta, não abre. Aí abre, não abre. Aí uma abriu. É que você pode, mas só tem uma opção. Então às vezes a vida, o Senhor nos empurra só para uma direção. E é tão maravilhoso que isso acontece, porque isso nos tira dos improvisos. Isso nos tira de tentativas que não são necessárias. Por isso que é besteira a gente tentar controlar a nossa vida. É besteira. Desiste, bebê. Se você tem uma mulher controladora, fala para ela: linda, você não consegue nem a sua, quanto mais a minha. Desiste. A gente tenta ser inteligente demais e dominar sozinho. Linda, a gente não consegue. Deus é muito inteligente. A gente vai ficar batendo em portas que Ele já trancou. E se Ele trancou, bebê, não adianta tentar abrir. Sabe que eu entendi no Senhor? Que a cada sim que Deus te dá, antes do sim, teve centenas de nãos. Exatamente isso, porque foram os nãos que te levaram para aquele sim. Foram as portas trancadas que te fizeram caminhar até a porta certa. Foram os caminhos fechados que te levaram àquele que é o único caminho. Ou seja, Deus precisa te dizer não para você conseguir chegar no sim dele. Senão você vai viver uma vida inteira de improvisos e nunca a sua vontade completa. A gente precisa que Deus olhe para a gente e diz não. A gente pede de novo, ele diz não. E a gente nunca pede direito, até uma hora que diz: essa é a porta, entra por ela. E aí a gente entra e descobre uma coisa: que aquilo era exatamente o que Deus tinha para nós. Eu sou muito fofoqueiro, minha esposa odeia isso, mas eu falo da vida pessoal. Amanhã é meu aniversário de casamento, amanhã. E o mar vermelho, irmão. Tá vendo? Eu falo, eu consigo.
Minha esposa ligou para a doutora Érica, falou assim: olha, amanhã é o dia aí, poxa vida. Não vou falar do conselho da doutora Érica porque é muito pesado, mas eu não vou. Jesus, me perdoa, Senhor, não precisava falar nada disso, era outra coisa que eu ia falar. Mas se o Senhor quiser, Senhor Jesus, me dar uma ajuda para amanhã, seria... Ai, Senhor. Quem me conhece mais de perto, quem acompanha a gente, sabe que os meus filhos não são brasileiros. Eles são brasileiros, mas a primeira nacionalidade deles é americana. Os meus 3 filhos são americanos por um motivo só. E não é porque eu vou morar lá, ou porque eu quero morar lá, ou porque eu quero o documento dos meus filhos. Não é. Eu vou te contar uma história que eu nunca contei para ninguém, pelo menos publicamente. Quando eu tinha 26 anos, eu recebi uma palavra do Senhor Jesus sobre a vida do meu filho João, que nasceria em dezembro de 2017. Bom, se eu não estou enganado na conta, é isso: 17, 18, 19, 21, 2. Não, 16, 17, 18, 19, 20. Isso. Só sobe 2, tira 3, vai 4, vai 5. É isso aí. Aí, irmão, eu vou contar essa história. Olha só, eu era radialista nessa época. Eu trabalhava numa rádio. Eu falava igual radialista. É muito legal. A voz de rádio, ela é diferente. Ela não é assim: oi, boa tarde. Ela é: oi, sabe? Oh. E era maneiro, eu amava. Eu trabalhei 7 anos nessa rádio. E era o sonho da minha vida trabalhar naquela rádio. Só que um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo que o meu maior sonho seria só um hobby, não seria o meu trabalho. Bom, a vida passou e eu, na minha cabeça, estava vivendo exatamente o plano perfeito de Deus para mim, e que seria aquilo para sempre. Eu trabalhava numa rádio e pregava pelo Brasil, em apenas uma igreja, aos sábados, domingos, às vezes sextas-feiras eu tinha que viajar. E trabalhava na rádio. Essa era a minha vida. E aí um dia, eu dentro do carro, refrescando, um dia fui pregar numa igreja pequena dos Estados Unidos, de um amigo, que virou um amigo meu. A Paula grávida, nós naquela casa. Ele olhou para nós e falou: por que vocês não trazem o João para nascer aqui nos Estados Unidos? Porque eu havia falado de um desejo no meu coração, de um dia do meu filho fazer um seminário em uma escola teológica americana, que eu tenho muita admiração. E ele me falou aquilo e eu não tinha um pinto para dar água, irmão. Como que eu levo o meu filho para nascer nos Estados Unidos? Eu não tinha dinheiro para pagar o parto no Brasil, imagina pagar lá. Aí eu me lembro que eu falei não, minha esposa disse não, e voltamos para o Brasil. Quando foi por volta do mês de outubro, eu estava dentro do meu carro dirigindo, eu e minha esposa, e uma voz no meu espírito, no meu coração, disse de maneira muito clara: o João irá nascer nos Estados Unidos. Eu comecei a chorar com aquela voz muito forte no meu espírito. Disse para Paula: amor, eu estou sentindo, eu acho que o João vai nascer lá. O que você acha? Ela falou: loucura, a gente não tem condição. Eu falei: mas lembra do pastor que disse para nós que nos receberia e nos ajudaria para que o nosso filho nascesse lá? Aí ela falou: bom, uma coisa é convidar, outra coisa é receber, né? Não é verdade que a gente fala assim para todo mundo: vai lá em casa tomar um café. Mas tem gente que diz: não, tô brincando, não precisa. A gente faz a política da boa vizinhança, mas a gente não quer. Não, fica lá em casa. Dentro dele fala assim: não, brincadeirinha, vai pro hotel que é mais legal. E aí, irmão, tem gente que a gente quer mesmo, mas tem gente que a gente só, nossa, nem faz muita força. E aí eu me lembro que eu dentro do carro falei com a Paula: vamos fazer 3 provas com Deus. A primeira é ligar para esses pastores
e sentir na fala deles se o que eles estão pedindo é verdade, se o que eles convidaram é verdade. O segundo é a gente ter a possibilidade de viajar, porque já é outubro. E a terceira é, se puder, os exames necessários, o período estiver perfeito para você ir. 3 provas com o Senhor. Primeiro, ligamos para o pastor por vídeo. Ligamos para o pastor e falamos para ele: olha, pastor, a gente está pensando de levar o João então para nascer aí. O que o senhor acha? Os dois começaram a chorar e falaram que as portas estavam abertas e que eles seriam responsáveis pela gente, que a gente não gastaria nada. E até aqui tá tudo top. Então a gente desligou o telefone e agora vamos fazer os outros projetos, as outras provas. Fizemos a segunda e dava tempo, assim, dentro de 1 mês, todos os exames teriam que ficar prontos. A Paula teria que ir para os Estados Unidos. Só que eu tinha agenda até o dia do parto do meu filho, no Brasil. Resumindo, como fiz mais 2 provas, o Senhor confirmou as 2 provas com Deus que nós fizemos. A minha esposa embarcou num dia de manhã para os Estados Unidos, num dia à noite. No outro dia de manhã chegou, passou pela imigração. E qual era a nossa fala? Falaremos 100% a verdade. Se Deus está nesse negócio, nós vamos conseguir. Falamos 100% a verdade, ganhamos o parto. Mas uma coisa aconteceu aqui no Brasil: Deus fechou todas as minhas portas. Todas. Eu fui obrigado a pedir demissão da rádio, que era o meu sonho. Como que eu vou para os Estados Unidos e ficar 1 mês e meio? Não tem empresa que libera. Então qual era o mais lógico? Para obedecer a voz do Senhor, abrir mão. E eu pedi demissão da rádio. Pedi demissão da rádio, mas aí eu contava com algo, com as agendas, que então me ajudariam pelo menos a manter a casa em ordem. O que aconteceu? Todas as agendas caíram. E as que iam entrar, parece que o povo desistia na hora que ligava. As portas todas se fecharam para mim no Brasil. Eu preguei o último dia no Brasil, fui de surpresa para os Estados Unidos, comprei com pontos de milhas no meu cartão de fidelidade. Viajei para os Estados Unidos. No dia que eu cheguei, de surpresa, meu filho nasceu na manhã seguinte. Meu filho nasceu, uma promessa de Deus para ele que nós estávamos vivendo, e a gente não tinha para onde voltar, não tinha mais o trabalho e não tinha mais nada de agenda. Eu me lembro que nessa época quem fazia minha agenda era a Paula, e eu perguntava para ela: e aí, amor, tem alguma coisa? E ela dizia: não, mas fica tranquilo, o povo liga só depois de fevereiro. Mentira. Quando era dezembro a gente já tinha fechado o ano todo, mas todo mundo desistiu. Na verdade, Deus havia fechado todas as portas. E aí, lindo, num belo dia de 2017, no começo do ano de 2017, em janeiro, eu estava na cozinha da casa do pastor que nos recebia, chorando, falando com Jesus, com todas as portas trancadas, dizendo: Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Senhor, eu não sei como vai ser a minha volta. Eu tinha 10 mil reais guardado, 10 mil reais de conta para pagar. Jesus, eu vou pagar as contas e o próximo mês o que eu faço? Jesus, e o meu ministério acabou, eu te obedeci. E nessa oração, Deus me fez ver uma imagem de uma pregação em vídeo que parecia um clipe de música. E aí
Eu achei lindo aquilo que vi com os meus olhos, mas não completou nada no meu espírito. Havia uma outra família que morava na casa embaixo, era uma casa de 2 famílias. Fomos convidados para jantar. Quando desci, estava passando um clipe musical de um ministério chamado Cristo Vivo, do Davi Zulato. E eu me lembro que o clipe era em cima de um tapete bonito, com umas luzes de sarau assim. E o Senhor falou no meu espírito o que estava falando lá em cima. Eu olhei para aquilo e o Senhor falou para mim: é assim que eu quero. Bom, naquele dia eu reconheci aquele tapete que já tinha visto na casa de alguém muito rico da minha cidade. Falei, eu vou me humilhar, mas vou conseguir o tapete. As luzinhas, me lembro que vi na igreja de um amigo meu que ele fez com um cano de PVC. Só que não tinha nada para gravar, só tinha um projeto. Naquele dia seguinte, entrei dentro de um carro e fui para uma cidade vizinha para ouvir um pregador em uma conferência. Dentro desse carro, eu levei um caderninho. E naquele dia, Deus me deu 10 mensagens. Em uma tarde, em 3 horas de viagem, Deus me deu 10 mensagens. E eu escrevi todas elas no papelzinho. Quando eu cheguei no lugar, liguei para minha esposa: amor, eu sei o que a gente vai fazer quando voltar. Deus me deu um projeto e me deu as mensagens do projeto. Naquele dia liguei para alguns amigos do Brasil, consegui o lugar, consegui quem ia gravar. Quem gravou naquele dia trabalha comigo até hoje, e hoje é a maior empresa do Brasil de vídeo, é um dos maiores diretores de vídeos do Brasil. Começou lá atrás com a gente há 10 anos atrás, gravando debaixo de chuva na marquise do nosso apartamento. E hoje trabalha com a gente. O som, quem fez naquele dia, faz até hoje. Trabalha com a gente até hoje. Quem tocou teclado naquele dia, toca até hoje. Ele só não está nessa série porque esse final de semana é a formatura da faculdade dele. Todas as pessoas naquele dia que trabalharam comigo estão até hoje, sonharam comigo. E eu me lembro que com todas as portas fechadas, só tinha uma porta aberta, um microfone, um banquinho e 30 pessoas para assistir. E eu gravei a primeira mensagem, chamado Decisão. Ai, lindo, você tem que ver o que aconteceu. Um mês depois, a gente tinha mais de 6.000 convites por mês. E a gente já não dava mais conta de atender o que Deus estava fazendo. A minha esposa rompia madrugadas respondendo gente no WhatsApp a noite toda. Mas tudo começou com várias portas fechadas. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando todas as portas se fecharem, ao invés de reclamar, comece a procurar a porta que Deus vai abrir. Não reclame das portas que se fecham e comece a ansiar pela porta que o Senhor vai abrir para você. E lembre-se, a porta que Ele fechou, ninguém tem poder para abrir, mas a porta que Ele abrir, ninguém terá o poder para fechar. Nem homem, nem circunstância, nem acaso, nem porvir, nada nem ninguém poderá frustrar os planos de Deus sobre você. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas antes de uma porta se abrir, saiba, centenas precisarão ser fechadas. Lindo, eu sinto lhe informar, mas quando a porta fechar na sua cara, vai doer.
Não é fácil, não é simples, não é mamão com açúcar, não é que top, uau, as portas se fecharam e estamos muito felizes. Eu chorava na presença de Jesus. Mas hoje eu só digo uma coisa: Jesus, muito obrigado, Jesus, que a porta da advocacia se fechou para mim. Muito obrigado, Jesus, que a porta que eu tinha, que era para ser piloto de avião, se fechou. Muito obrigado, Jesus, que a porta da rádio se fechou para mim. Muito obrigado, Jesus, que eu saí com a mãozinha na frente e outra atrás. Muito obrigado, porque quando todas as portas se fecharam, o Senhor abriu a porta que mudou a nossa história para sempre. Então, lindo, deixa eu te falar, não reclama do emprego que se foi, não reclama do projeto que frustrou, não reclama da porta que se fechou. Começa a preparar o teu coração para a porta que Deus vai abrir. Em nome de Jesus, amém. Jesus, Tu és maravilhoso e incomparável. Reconhecemos que não temos governo e que a Tua onipotência, onisciência, onipresença ultrapassa a nossa capacidade de escolha, e que as portas que o Senhor abre são infinitamente superiores do que aquela que sozinhos tentamos abrir. E pedimos, Jesus, que se tiver portas que não é para estar abertas, que o Senhor tranque, para que a gente não viva de improviso, mas que vivamos exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. E queremos entrar pelas Tuas portas, queremos viver a Tua vontade, queremos viver os Teus sonhos, em nome de Jesus, Pai. Mesmo que nos custe agora, menos que nos cause estranheza agora, mas cremos que Tu és um Deus infalível e que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Em nome de Jesus, amém.